Presidente dessa sessão, nobre vereador, senhores vereadores presentes, colegas vereadores, senhores servidores da casa. Primeiramente, gostaria de fazer minhas as palavras do meu colega, líder do Partido Verde, Dr. Edson da Creatina, quando ele veio a esta tribuna fazer um justíssimo agradecimento deste semestre, pelo ano que passou, e é um agradecimento de final, digamos assim, de semestre, digamos assim, que haveremos de continuar pelo segundo semestre, né? Se Deus quiser, se Deus quiser também pelo ano que vem. Os eleitores é que sabem, Deus há de abençoar se isso acontecer. Mas gostaria de agradecer a todos os servidores da casa, funcionários da casa, pelo carinho e pela dedicação que tiveram conosco, né, especialmente comigo e com a minha equipe, porque sendo vereadora relativamente bem nova nessa casa, nós temos que quase que sobrecarregar os servidores da casa, perguntando tudo, para evitar que nós cometamos muitos erros demais. Então nós estamos sempre perguntando, nos aconselhando. Então vai um carinho, um agradecimento muito especial a todos os servidores da casa. E espero que no semestre que vem, no ano que vem, estejamos juntos aqui. Gostaria também de dizer que provavelmente, talvez seja o último pronunciamento aqui nessa tribuna, nessa parte do expediente, que é importante para nós nos manifestarmos sobre assuntos da cidade. E gostaria de destacar hoje, sobretudo, dois assuntos. O primeiro é o que está ocorrendo agora, ocorreu ontem, que é anunciada instalação, licença de instalação do metrô da linha 4. A linha 4, que é, na verdade, a nova linha 4, porque a antiga linha 4 foi aquela que o governo do estado resolveu se desfazer, e a nova linha 4 é aquela que vai de Copacabana direto para Barra, passando por Leblon e Ipanema. Esse licenciamento do metrô da linha 4, da nova linha 4, eu já tive a oportunidade de dizer aqui nessa tribuna que, de certo, é espantoso. E nesse último pronunciamento, nesse plenário, eu devo dizer que tive muitas alegrias de falar aqui, nesses inúmeros embates, mas a maior tristeza foi ver que ainda essa jovem velha cidade do Rio de Janeiro, ela ainda não assumiu por completo a força de toda a competência municipal que ela deve exercer.
a própria lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que data efetivamente de 1990, fruto da autonomia dos municípios a partir de 1988, essa autonomia não é plenamente exercida pelo município do Rio de Janeiro. E qual é a ligação que isso tem do metrô da linha 4? A cidade do Rio de Janeiro, os seus moradores estão atualmente clamando por uma participação e conhecimento do que vai ser construído na linha 4 do metrô. A essa altura, acabei de chegar do julgamento do Tribunal de Justiça que ocorreu agora, Tribunal de Justiça aqui no Rio de Janeiro, a 1h em que o tribunal negou o recurso do Ministério Público Estadual no sentido de que o metrô não havia um perigo iminente do metrô, da linha do metrô e das estações do metrô e dos buracos do metrô causarem necessariamente dano ao patrimônio ambiental e social da cidade. Ora, a população, 24 associações de moradores, 24 associações de moradores foram querer discutir o assunto e fizeram 2 audiências públicas, o Estado e a concessionária, e nenhuma delas apareceu nenhuma autoridade do município do Rio de Janeiro. E agora há o perigo iminente de destruição de um bem tombado municipal, que é a Praça Nossa Senhora da Paz, e que eu ouvi com esses meus ouvidos o secretário municipal de Meio Ambiente e vice-prefeito da cidade dizer que nenhuma licença de instalação iria ser dada sem passar por uma autorização do processo pela Secretaria de Meio Ambiente, sem passar a autorização pela Subsecretaria do Patrimônio Histórico do município. Ora, senhor presidente, qual não é a surpresa que o Estado do Rio de Janeiro, que se diz parceiro da cidade, não dá a menor bola, não tem a menor consideração, nem por essa cidade, nem por esses moradores, nem pelo prefeito da cidade, que ainda não se pronunciou, e nem pelo vice-prefeito, porque se o vice-prefeito, presidente do Conselho Municipal de
aos seus